Olá a todos, estamos aqui de novo, eu, Ana Cristina Coda e nosso amigo César César Sampaio. Sampaio. A gente vai falar hoje sobre identidade, personalidade, como nós construímos isso na visão budista. É um tema que eu gosto muito. E uma das coisas que eu percebo quando a gente vê as práticas, né, a forma que elas são dadas, práticas de meditação, quando elas são dadas no Ocidente, é como elas funcionam, porque elas vão funcionar, mas como se perde muito quando a gente não tem uma base um pouco filosófica do que fazer, como fazer, do que significam algumas coisas, né? Por exemplo, a gente simplesmente olhar os pensamentos, emoções e o mundo externo e observar, né? Eu acho que tem algumas coisas que faltam um pouquinho para melhorar a compreensão de como fazer até a própria prática. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? Cezinha, Vamos, por favor. vamos lá. Então, olá a todos. Tudo bem, Cris? Bom dia. Bom, a forma como é composta a identidade, ela tem um roteirinho para a gente seguir. Isso é um assunto que fica lá no filosofês do budismo, então eu queria trazer isso de uma maneira mais fácil de compreender e mais próxima mesmo, porque assim, geralmente a filosofia budista, ela foi escrita originalmente nas línguas da Índia, isso foi traduzido, então todo mundo que vai falar, fala, porque isso em sânscrito chama assim, em tibetano chama assim, e até chegar em português isso foi traduzido para o inglês, então fica mais uma aula de linguística do que uma aula de prática. Então, para poder simplificar, eu queria já fazendo um exercício aqui para a gente sentir literalmente na pele como é que funciona. Então, eu vou pedir, usar a Cris aqui de minha cobaia, para a gente assim, entrar numa postura de meditação, rapidamente, fazer uma respiração profunda. E a gente vai usar a capacidade criativa e imaginativa do cérebro para reconstruir uma situação exemplificativa que eu vou dar aqui. Então, a gente se imagina que está andando numa estrada, à noite, sem ninguém, e distraído. E, de repente, nessa estrada, a gente vê uma sombra estranha entre a luminosidade, uma coisa esquisita lá no fundo, que a gente acha que pode ser um ladrão. Qual é a sensação que surge? Pode surgir diversas sensações, né? Vai depender do seu histórico de memória. Então, a gente pode abrir o olho agora e voltar para cá. E exemplificativa, Cris, o que surgiu para você? Qual foi a sensação que surgiu para você? Você está numa estrada sozinha à noite, surge uma pessoa lá no fundo. Sinceramente, assim que você Primeira coisa, começou a falar sobre isso, eu lembrei da história que um amigo da Sanga, o Fábio, comentou comigo quando ele estava morando lá na Chapada dos Veadeiros, e ele passou por uma experiência tipo de fantasma mesmo, uma coisa meio esquisita, né, que até salvou ele de uma determinada situação. Então, foi automático, porque você falou estrada no escuro, me veio a história dele, né? Porque é assim que a memória acontece, né? mas você, o que você sentiria? Se você tivesse, você ia sentir alguma coisa? Qual que ia ser a sua reação? Não foi um bom exemplo esse. Assim, a minha reação provavelmente seria de paralisar. De paralisar, ótimo. Essa Eu acho sensação que de sim. paralisar pode ser uma reação de medo, né? Então a gente já comentou sobre medo, como o medo ele é uma ferramenta que o cérebro usa para poder defender você mesmo. Se a gente não tivesse medo, a gente ia tomar riscos absurdos. Isso ia ser prejudicial para nossa própria existência, né? Então, o medo ele é uma ferramenta útil para se proteger. Agora, o budismo vai querer dizer proteger o quê? Né? Na verdade, a identidade ou a personalidade no budismo ela é algo bastante debatido, porque a explicação que eu vou passar agora, que é a dos 5 agregados, ela tem muito a ver com a ignorância acerca da real natureza que a gente possui. O que exatamente somos? O que exatamente sou?
quem exatamente sou e o que exatamente são as outras coisas que a gente está interagindo, né? Então, na verdade, essa parte que é bastante discutida na filosofia, ela é uma ferramenta, um instrumento grande, bastante volumoso, mas ele não tem um objetivo per se, por si só. Ele serve para que a gente compreenda outras coisas, outras características da prática meditativa, e uma delas é a real natureza de si. Então, a ignorância a respeito do que sou eu e de como eu sou composto é vista pelo budismo como a principal causa do sofrimento. Em geral, né, as pessoas elas se entendem, né, quando você sente medo ou sei lá, você está dirigindo o carro e vem um caminhão na sua frente, você também sente um medo, uma apreensão, você está tentando proteger uma entidade. Ou se você pensar numa pessoa que você não gosta, de repente você começa a ficar vermelho, vem aquela sensação de raiva, começa a dar no corpo aquilo tudo. Tudo isso, de novo, a raiva ela também é um mecanismo de defesa, né? Só que diferente do medo, ela é o que parte para a ação, mas ainda assim ela está tentando defender a sua entidade, a sua personalidade, a sua identidade. E também as coisas que a gente julga como gostoso, né? Se a gente pensar num pedacinho de bolo bem saboroso, um chocolatinho, né? A gente está querendo agradar quem? A essa entidade que a gente acredita que existe, e como no budismo a gente fala, existe inerentemente. O que é existir inerentemente? É existir independente da existência de partes que a compõem. A gente, quando olha para o espelho e vê o César ou vê a Ana Cristina, a gente não raciocina muito sobre isso. A gente simplesmente vê um composto ali e fala, tum, esse aqui sou eu. Mas se a gente for analisar mais a fundo sobre o que sou eu, a gente não vai encontrar César em lugar nenhum. Então, na filosofia budista, isso o próprio Buda explica em diversas ocasiões, que nós somos compostos de partes e não são só partes físicas. Lógico que a parte física ela é uma parte muito importante e ela é a parte que talvez a única parte que a gente tenha contato de contato no sentido de racionalizar sobre isso, falar, eu sou o meu físico, mas a gente é muito mais do que isso. Então, em geral, o Buda enumera 5 agregados, né? Esses agregados, eles vêm de uma palavra que ela significa empilhamento, mais ou menos como uma parede feita por um empilhamento de tijolos. Mas quando a gente olha para uma parede aqui na nossa casa, a gente não fica racionalizando sobre quantos tijolos tem aqui e nem sobre do que esses tijolos são feitos, nem se tem reboco, nem se tem cimento, nem se tem tinta, nem se tem espaço aqui dentro, nem se tem ar aqui dentro dessa parede. A gente não pensa nada, a gente simplesmente rotula. Isso aqui é uma parede, mas isso aqui está composto também de muitas e muitas partes, né? E essas partes de outras menores, até a gente chegar lá no nível atômico, né? No nível quântico, que são feitos de partezinhas bem pequenininhas. Eu acho, só uma parte, César, eu acho que essa parte do que seria uma visão analítica, né, do que a gente não é aquele todo que a gente enxerga, em si uma soma de partes, que a hora que você vai tirando essas partes, demonstra o vazio das coisas. Não é uma coisa muito simples normalmente de entender, não é um raciocínio muito óbvio. E eu acho que tem uma coisa que me ajudou muito a entender isso, que independente dessa visão das partes, que é um exercício muito bom de se fazer, né? A gente não costuma fazer esse exercício, né? Do que compõe. Eu lembro Ana Paula Chaves, um dia ela estava me falando que ela falou quando ela queria muito alguma coisa, né? E que ela não teria, ela fazia isso, ela separava as partes, né? E a coisa ficava vazia de existência inerente. Então, passava à vontade. Por exemplo, se eu tenho um desejo muito grande de ter uma Porsche, eu começo a pensar, mas o que é essa Porsche que eu quero tanto? São rodas, é um banco, né? É uma Exatamente carenagem, isso. é uma Exatamente isso. velocidade. Do mesmo Aí, jeito da Porsche, a ideia de eu, ela funciona exatamente da forma como o carro está montado. O carro só é carro dentro da nossa concepção de mente se ele tiver todas essas partes ordenadas de uma maneira coerente. então, mas o mais legal, que foi uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer, que eu achei bem legal, realmente, a hora que a gente faz isso, o valor que você dá para aquilo some.
É uma coisa que, né, aquilo deixa de ser aquilo que você imputava inerentemente de valor, né? Quer dizer, na verdade, que a gente achava que tinha um valor inerente, não tem. A gente descobre que não tem, né? Então, acho que essas coisas no dia a dia, meninas, querem uma coisa que vocês não podem ter, faz essa análise assim, entendeu? Separa nas partes. Quem que é aquele cara? Eles são só dois braços, duas pernas, uma cara, entendeu? Vai decupando tudo, vocês vão ver que o valor vai desaparecendo rapidinho. Eu acho que esse é um jeito mais fácil, porque não é muito simples de se entender, porque isso é muito natural para a filosofia budista, mas a gente não costuma olhar o mundo dessa maneira, né? Exato. Na verdade, esse ensinamento dos 5 agregados, né, ele serve como um roteiro de estudo para que a gente compreenda primeiro como que os fenômenos são compostos, depois que a gente faz essa compreensão, aí a gente consegue trazer isso espelhando para outras coisas, mas principalmente a gente traz para si. A forma, isso até tentando traduzir aqui para o português, né, para uma linguagem mais coloquial, mas sem perder de vista o respeito que eu tenho pelo mestre que eu aprendi, que ensina dessa maneira, né? Então, sim. essa forma como você colocou do carro, é um exemplo clássico dentro do budismo. Tem gente que fala de computador, mas eu gosto do carro, né? A percepção sobre si mesmo, sobre o eu, sobre a identidade, ela só funciona se você pegar todas as partes que te compõem e ordenar elas de uma maneira que para você seja coerente. O que eu quero dizer? O carro, a gente só vai rotular como carro se ele tiver a roda ali embaixo, com o capô em cima, o vidro, o volante lá dentro, ligando com o motor, fazendo com que o carro ande, com as luzinhas. Aí a gente chama de carro. Senão, ele vai virar sucata, ele vai virar bagunça, ele vai virar um monte de coisa desordenada. A mesma coisa que o exemplo da parede. Isso aqui só é parede porque todos os tijolos estão empilhados, tem cimento ligando um ao outro, ele está cumprindo uma função de parede. Isso é exatamente o que acontece com o eu. Nós só somos nós e nos entendemos como pessoa, como entidade, porque nós estamos organizados não só fisicamente, mas também mentalmente de uma maneira coerente. E essas coisas têm uma ordem, têm uma coerência para que tudo funcione. Os agregados, eles não são só 5. 5 é uma maneira exemplificativa. Esse ensinamento ele é trazido dentro de um outro ensinamento maior, que seriam 12 elos de originação interdependente, mas isso seria muito profundo. Mas é só para a gente ter uma ideia de que a gente não é essa coisa que a gente rotulou, pum, personagem César. Então, o primeiro desses empilhamentos, desses agregados ou desses tijolinhos que compõem a nossa noção de eu é a forma física, né? É a forma como a gente se entende no plano exterior. Isso envolve osso, isso envolve pele, isso envolve sangue, isso envolve cabelo, isso envolve sêmen, isso envolve saliva, isso envolve tudo que produz o corpo humano. Esse seria o agregado da forma. E como você muito bem colocou, ele por si só já demonstra que ele não é uma unidade. E isso vai refletir nos outros agregados também. Então, veja só, essa maneira da gente meditar e de decupar os objetos que a gente tem desejo também é uma meditação clássica no budismo para a gente perder o desejo pelas coisas, porque se a gente separar simplesmente o agregado da forma, se a gente remover as partes que o compõem, a gente já vê que aquilo não é bem o que a gente quer, porque o que a gente quer é a ideia que está rotulado, né? A gente só quer o Porsche se ele tiver rodas no lugar, vidro no lugar, capô no lugar, teto, motor de Porsche, né? Não pode ter um motor de Fusca, tem que ser um motor de Porsche, volante de Porsche, banco de Porsche e o principal, o nominho Porsche, né? Tanto é que tem tanta gente que compra coisa falsificada que não compõe tudo aqui. Por exemplo, uma bolsa falsa. Não tem todos os elementos de uma bolsa original, mas tem o nominho, né? A marca lá, Louis Vuitton, né? Isso, então, você acaba rotulando aquilo como um objeto de desejo, embora ele não seja. Quer falar alguma coisa? Não, que eu ia falar que tem muita mulher que vai falar, mas cumpre as mesmas funções. Mas cumpre as mesmas funções. E é por isso, exatamente, é por isso Só que que a não, porque pessoa vai vai e durar muito compra. menos. Tem uma função ali, mas aí você coloca na balança, né, do custo-benefício,
Fala, isso aqui dá pra... E engraçado, né? Que você só quer uma bolsa falsa para poder enganar os outros, porque a você já sabe que é falsa, né? Você não se engana. E, Mas veja só como esse exemplo mostra que a gente tem desejo por objetos que cumprem determinada função. E a função que você tem ao comprar uma bolsa falsa é impressionar os outros. Concorda? tem uma fala do Dalai Lama que uma vez assim eu achei bem bacana, né? Que ele falou que antes de ele ser o Dalai Lama, ele é um monge, ele é um tibetano, ele é um homem, ele é um tibetano, ele foi se desconstruindo como se ele quisesse. Foi até uma coisa muito bacana de humildade mesmo, né? Tipo assim, isto aqui que vocês projetam em mim não fazem eu perder a noção de quem eu sou, né? Uma coisa assim, eu achei bem legal isso. E é um exercício que a gente podia fazer sempre, né? Quem que a gente acha que Exatamente. é e quem a gente realmente é. Às vezes tem Exatamente. uma discrepância. Esse primeiro agregado, né, que a gente chama, esse primeiro empilhamento, esse primeiro tijolinho de forma, ele por si só já é muito vasto. Ele já mostra que o César, que a Cris conhece, sempre teve barba. Talvez se eu tirasse a barba, cortasse o cabelo, pintasse de loiro, colocasse uma lente azul, talvez a Cris fale, mas esse é o César, ele mudou muito. Eu acho isso engraçado, por exemplo, no processo de transição de pessoas transgênero, que elas transitam e às vezes elas mudam de nome, porque elas deixam de ser aquilo que é a ideia que as outras pessoas possuem dela. Mas ela sempre teve a ideia de que ela era uma mulher ou um homem, embora o corpo não tivesse a conexão com a autoidentidade. Quem Então, via errado era o mundo, né? Não ela mesma. exatamente, É. exatamente. Então, veja que o agregado da forma, a forma física, ele é muito vasto. A gente pode ele compõe uma parte da nossa identidade, mas ele não é toda a nossa identidade ainda, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Ok. Isso também pode refletir em objetos externos. Por exemplo, uma bolsa, por exemplo, um carro, por exemplo, o meu gato que está passando aqui. Como que eu sei que um gato não é o outro? Além, claro que eles têm humores diferentes, mas um tem pelo branco, outro tem pelo preto. Então isso já compõe a identidade de cada um, a cor do olho deles são diferentes. Então essa é a parte da forma. O que veste não é o agregado da forma, porque na verdade seria o agregado da forma da própria roupa que a coisa possui, mas o que ela significa, isso sim pertence aos seus agregados, né? Uma pessoa com farda de policial, você imputa sobre essa pessoa policial, como o Dalai Lama falou. Ele, enquanto vestido de monge, com a roupinha de monge, você fala, isso é uma pessoa religiosa. Mas se ele tivesse vestido inteirinho de branco, com estetoscópio, você ia falar, ele é um médico. Né? Então, você vê, isso é interessante a gente fazer esse exercício, como a gente rotula as pessoas pelo que elas se apresentam. A gente rotula os objetos pela forma como eles se apresentam para a gente. E aí, essa parte do rotular está incluída agora nos outros 4 agregados, né? Que são agregados de funcionamento da mente, de como que a mente funciona, né? Existem algumas tradições que vão falar algo muito parecido sobre a composição do eu e vai dizer, olha, você tem um corpo físico, você também tem um corpo energético e tá tudo certo, porque realmente os agregados eles não são só 5, eles são múltiplos. É que 5 é um número razoável aí para a gente conseguir estudar essa Tem uma essa noção de empilhamento, né? ter uma noção do empilhamento que na verdade a gente acha que somos, né? Mas não é bem isso. Então, o próximo empilhamento que compõe a identidade, que compõe a personalidade, segundo o budismo, é a sensação. A sensação ela já está dentro das funções que a mente cumpre. É muito difícil você dizer o que é mente. Claro que existe uma definição do que é mente, mas é muito vasto. A mente, na verdade, ela é trazida para o estudo inicial do budismo sobre para que serve. Passando um aviãozinho aqui. Não está dando para ouvir, não. Não. A mente no budismo é mais fácil a gente compreender quais são as funções que ela cumpre do que o que realmente ela é, porque aí seria muito vasto. Mas uma das funções que ela cumpre é analisar objetos. E a forma como ela analisa e discrimina esses objetos, ela começa com a sensação. Isso significa não só as sensações que são trazidas pelos órgãos dos sentidos. E aí eu quero trazer uma reflexão para a gente.
Porque a sensação, ela é o elo de ligação entre a forma física, o agregado da forma, que é o rupa, né, para os agregados mentais. É a sensação que está fazendo esse link de um para o outro. Mas lembrando que os agregados eles não funcionam independente um do outro, como um carro. O carro ele precisa do pneu, mas ele precisa do volante, como ele precisa do motor. Senão ele não é carro, ele não funciona. Aliás, eu estava pensando um pouco antes desse nosso encontro, como a interdependência é uma coisa que permeia tudo, né? Não existe existência sem a interdependência. Não, não tem Isso como. aí, isso é maravilhoso. Esse é o cerne do ensinamento budista. Né? Na verdade, por exemplo, até quando a gente fala em unidade entre as pessoas, seria absurdo a gente falar que eu sou você, que você é você e eu sou eu. Né? Aí a gente cai naquelas coisas que o Lama Michel sempre explica, né? Sobre unidade e percepção. O que acontece entre eu, você e todo mundo que está assistindo aqui também é uma interdependência do mesmo jeito do carro. Né? A gente está trabalhando e funcionando tudo junto. Essa sim seria a unidade. Mas não que eu seja você e você seja eu, porque isso é só Sim, absurdo. eu brinco muito com algumas pessoas, tipo assim, ó, se você fosse para um lugar que ninguém te conhece e perdesse a memória, você seria você? Exato. Exatamente. Né? Então, tem, assim, seria uma oportunidade de renascer praticamente, se a pessoa quisesse. Esse assunto aqui de hoje ele vai trazer muitas inquietações, né? A primeira, por isso que eu peço para que a gente vá devagar e vá passando parte por parte, sem pular etapas, porque senão isso vira uma confusão e não adianta de nada. Nosso propósito aqui é ajudar as pessoas. Então, a sensação, ela vai fazer essa ligação. Vamos dar um exemplo prático de sensação. A gente tem um órgão físico, que é o olho. Isso aqui é feito de células físicas, né? Vamos dizer carne e osso, embora não tenha nem carne nem osso aqui, mas isso aqui é físico. O olho, ele cumpre uma função física, que é pegar o reflexo da luz que bate aqui nas coisas, no livro que está aqui, na planta que está aqui do meu lado. O reflexo da luz é captado pelas células do meu olho, ele leva lá para o nervo óptico leva lá para o cérebro, tudo ele quebradinho, né? A cor, o formato, as partes que compõem essa informação de planta, e o meu cérebro pega toda aquela coisa que está embaralhada e reconstrói planta. A sensação é exatamente isso, é o sentir através do sentido, que vem de um órgão físico, mas está levando para um órgão mental. Né? Isso acontece com cheiro. Né? Então, a gente sente um cheiro, esse cheiro ele é mais adocicado, é mais terroso, é mais... Que cheiro é esse? Né? Quais são as qualidades desse cheiro? Isso já é uma formação mental, mas a sensação de você sentir o cheiro é o agregado sensação. Isso compõe a nossa identidade, segundo o budismo, porque a gente também tem uma autopercepção. Qual é o meu cheiro? Qual é a visão que eu tenho de mim? Né? O paladar é a mesma coisa. Que gosto que eu tenho, né? E isso também compõe a minha ideia de mim mesmo. E qual que é o som da minha voz? Qual é o som de mim mesmo enquanto ando, enquanto me mexo? O barulho que a minha mão, que os meus pés, que o meu corpo inteiro faz? Então, todos os sentidos estão também trabalhando em sensações sobre a sua própria ideia de si. E também a parte mais legal de todas, né? Que é a sensação mental, que seria o nosso sexto sentido, né? Como a gente raciocina sobre si, qual é a ideia que a gente tem sobre si. Né? Isso também é um pensamento, isso também faz parte do sentir. Né? Toda vez que a gente sonha, a gente está sentindo, mas lá no nível da mente. Quando a gente pensa, fica pensando, né? Será que eu sou um bom professor de yoga? Ou será que eu sou o melhor advogado? Isso eu também estou tentando sentir a mim mesmo, sentir a ideia que eu tenho de mim mesmo. Então, o segundo tijolinho que compõe o eu para a visão do budismo é a sensação. Depois a gente tem um terceiro tijolinho, que é a percepção. Né? Na verdade, já é o reconhecimento. A sensação está mais no contato que a gente cria com o objeto, e a percepção ou cognição, ela vem mais do sentimento. É quando você experiencia isso. Né? Você simplesmente tocar a sua própria pele é uma coisa. Agora, você sentir, levar isso para o sentimento ou para a cognição é um pouquinho mais profundo. É o segundo passo. Isso seria mais ou menos
usando ainda o exemplo da visão, quando a luz bate na planta, reflete para o meu olho, isso é a sensação. Quando essas informações são levadas lá para o meu cérebro, isso é a percepção. É quando o meu cérebro reorganiza Vira um essas sentimento. informações, esse sentimento. A A part... neurociência atual fala sobre isso. Ela diz Sim, que o Damasio, tem outras pessoas que as emoções elas ocorrem o tempo inteiro. Muitas delas a gente não percebe. Quando a gente percebe e racionaliza, que é esse cognitivo, ela se torna um sentimento, né? Que esse é o exatamente. processo mesmo, é o terceiro Então, tijolo. o que é legal a gente trazer aqui, quando a gente está interagindo com os 5 sentidos principais, que são bem físicos, né, que eles dependem de um órgão físico para cumprirem a função deles, a gente está lidando mais com objetos externos do que com objetos internos. O que eu quero dizer? É mais assim, para ver uma planta, ver o gato, ver um carro, ver uma bolsa, ver a televisão, ver um violão. Tudo isso são os sentidos que estão interagindo. Agora, quando a gente tem emoções, a gente está trabalhando com o sexto sentido. Uma sensação mental. Por isso que é muito legal a gente conhecer essa parte dos 5 agregados, porque, por exemplo, quando a gente está tentando fazer uma meditação, quando a gente está tentando, não, a gente está fazendo uma meditação como Vipassana, que é aquela meditação de monitoramento aberto, muitas vezes a gente não tem a capacidade de reconhecer qual que é a emoção aflitiva que está trazendo obstáculo na nossa vida, porque a gente não dá nome para elas. Né? Ou seja, a gente parou na sensação, a gente não levou para a cognição. A gente simplesmente sente. Aí eu estou sentindo uma coisa ruim, mas o que é? Então a gente precisa do agregado cognição funcionando para a gente conseguir nomear essa coisa ruim é raiva, ou essa coisa ruim é melancolia, ou essa coisa ruim é tristeza. Né? Tudo isso faz parte da sua percepção sobre si próprio. E você está fazendo funcionar o elemento mental, o sentimento mental. Hoje Então a gente acontece uma coisa muito ruim, que os sentidos estão muito embotados. As pessoas não conseguem nem saber o que vem através dos sentidos. E os próprios cientistas eles falam que as emoções, né, a emoção, ela é uma reação do corpo ao mundo, né, ao mundo externo. Por isso que são muito poucas, né? Mas o que eu percebo que você está coberto de razão, a gente não consegue nomear, mas a gente não consegue nem perceber muitas microemoções que a gente tem, né? Óbvio, seria muito exaustivo perceber isso, mas a gente não percebe nem quando a gente tem gente hoje que você pergunta, a pessoa fala, eu não sinto raiva, entendeu? Muitas pessoas falam que não sentem raiva. É, Muitas pessoas falam. que é uma coisa que não existe, tipo assim, até explicar para a pessoa, olha, desculpa, mas você simplesmente não tem contato com a sua raiva, Exato, né? Mas essa raiva entrou pelos sentidos. Esse que é o exato. detalhe. Ela não tem como não ter entrado pelos sentidos de alguma maneira. E aí, deixa eu só explorar um pouquinho isso que você falou que eu achei interessante, né? Às vezes as pessoas falam assim, deixa eu fazer uma autoanálise. Eu não sou uma pessoa raivosa. Opa, então você não é um carro organizado de uma maneira coerente, porque a raiva, ela faz parte do ser humano. Uma pessoa sem raiva é uma pessoa sem ímpeto, é uma pessoa sem esse mecanismo do cérebro, mental mesmo, uma coisa bem densa, que é de se defender. A raiva é isso. Entendeu? O problema da raiva do ponto de vista espiritual é o apego à raiva, é o agarramento à ideia de raiva. Mas todo mundo tem raiva e é normal ter raiva, a gente não pode esquecer disso. Fazendo também um link com isso que eu estou explicando, né? Então a gente passou por 3 agregados: forma física, depois a gente tem a sensação, que é mais ligado com o contato com os objetos externos e internos, e a cognição, que é quando a gente reorganiza essa ideia. Olha só, no budismo a gente começa fazendo meditação, né, o shamatha, que é aquela meditação de concentração, e também meditação de experimento, de experimentação dos sentidos. Por quê? Porque muitas vezes a gente passa batido pelos sentidos. A gente vê e não olha, a gente come e não sente o gosto, a gente escuta e não percebe o que está escutando. Então a gente vai fazer uma meditação e aí a pessoa que está guiando a meditação vai bater um sininho. Pim! Vai falar, presta atenção no sino. Só no sino. E aí aquele barulho vai diminuindo. E aí você levou a sua atenção para aquele som plenamente. Por quê?
Por que o mestre está dizendo isso? Por que o professor de meditação está fazendo você prestar atenção num som? Para que você tenha capacidade de perceber a transformação da sensação para a cognição, usando o sentido da audição. O mesmo, se você treinar bem a transformação da sensação para a cognição com a audição, você vai fazer isso com a visão, você vai fazer isso com o paladar, você vai fazer isso com o olfato, você vai fazer isso com o tato, e o mais legal, você vai fazer isso com o elemento mental, você vai fazer isso com o sentido da mente. Ou seja, quando você tiver um pensamento, você vai notar como ele surge, como você tem contato com ele, como você está fazendo a cognição dele. E isso vai facilitar muito para quando você tiver um problema desses de não estou reconhecendo a emoção que eu tenho. Porque você vai sentir, isso está começando com uma dorzinha no estômago, eu estou ficando vermelho, eu estou lembrando de coisas que estão afligindo a ideia que eu tenho de eu, isso aqui é raiva. Você racionalizou a sua emoção, né? A grande dificuldade que eu percebo é que como nós estamos muito no piloto automático, né? Por várias razões, nós tomamos tudo como já sabemos. Então, você fazer uma pessoa fazer um exercício de observação, de atenção, né, como essa que você falou, é uma coisa que para ela é um parto, porque tipo as pessoas estão acostumadas a consumir, né? Ah, esse estímulo eu já sei, outro. Então elas olham uma pera, elas já conhecem a pera, elas já sabem o sabor da pera. Para que eu vou observar isso, entendeu? Né? E Exatamente. assim com todas as coisas que têm forma, que a gente vem se relacionando há muito tempo. E isso, na verdade, deixa a gente num piloto automático e, mais do que isso, com uma inteligência muito rasa do que são as coisas. A gente já sabe tudo. E daí a gente já sabe tudo, não é de conhecimento, é sobre tudo, né? Assim, isso é a falta de presença, né? Exatamente. Eu já estou imputando que eu reajo desse jeito, as coisas são desse jeito, eu não estou presente, né? E é Exatamente. Por isso difícil que para o as pessoas. processo meditativo, a gente desacelera, a gente traz disciplina com relaxamento, mas desacelerado para que a gente pare de fazer dessa forma que eu noto muito que é como se você quisesse subir uma escada de 2 em 2 degraus, né? Você não percebe que entre este degrau e aquele degrau tem um monte de degrau. Vai devagar, vai um por um. É necessário que você suba step by step, né? Passo por passo. É aquela coisa de comer e não digerir. Então, olha só, a gente tem uma forma física, a gente teve um contato com a forma física, isso tem uma sensação que foi feita através dos sentidos, sejam eles externos ou internos, e a gente teve uma racionalização, uma cognição, um conhecimento desse objeto, seja ele eu mesmo ou seja as outras coisas. A partir desse momento que o seu cérebro reorganizou essas informações, aí a gente entra no quarto agregado, que é a formação volitiva, ou volições. O que é isso? Eu gosto muito quando a gente está estudando o vir a ser, né? O como que você chega a ser esse personagem nos 12 elos de surgimento interdependente, porque as volições elas são representadas por um oleiro, que é um homem que produz cerâmica, que faz pote. Ele faz vários potes. É um desenho de um homem fazendo pote e tem um monte de pote ao redor dele. Alguns desses potes são bons, outros potes são ruins, uns potes são bonitos, uns potes são feios, uns potes são úteis, outros potes são inúteis porque estão furados. Então você tem muitos potes ali, você tem muitas cerâmicas, muitos vasos. Isso é a formação volitiva. Vamos traduzir isso agora para o prático? Formação volitiva é quando a gente começa a rotular os objetos como positivos, negativos e neutros, ou o que eu gosto, o que eu não gosto e o que eu sou indiferente. Essa é a volição. Deixa eu dar a definição do dicionário. Ação de escolher ou decidir. Escolha ou decisão feita. Quer dizer, é a forma com que eu já me posiciono em relação à forma, sentido e a percepção. É o que eu Exatamente. escolhi. Eu gosto de Exatamente. César, ou eu não gosto de César. Eu gosto de você. Exatamente. Exatamente. E então você veja como que a gente passou aqui por 4 agregados. Vamos pegar um exemplo de contato com uma planta. Estou com uma planta aqui na minha frente. Você olha para a planta, você tem a sensação dela
Isso é levado para sua mente, você conhece essa planta e aí você decide se ela vai, se você gosta dessa planta, se você não gosta dessa planta, ou se você é indiferente a ela. E aí você já chega ao quinto agregado, que é a consciência, que é a ação discriminativa daquela planta quando você imputa o rótulo nela. Planta, eu gosto de você. Ou planta, eu não gosto de você. Né? Por que eu passei por esse caminho de 5 agregados? Forma, sensação, cognição, volições e a consciência, né? Que seria a discriminação de tudo. Eu estou mostrando, na verdade, que a forma como eu me conheço também passa por esse roteiro. Eu tenho um contato com o meu eu físico ou com o meu eu mental e eu levo de volta essa informação através de uma sensação lá para minha mente. Eu me conheço. A partir do meu conhecimento, eu vou escolher se eu gosto ou não gosto e, por último, eu coloco um carimbo, eu coloco um rótulo. É assim que a gente se percebe, é assim que o budismo diz que é composta a nossa identidade. Ou seja, acabei de explicar um monte de coisa que vocês vão falar, gente, mas isso não é identidade. Bingo! Não existe identidade. Tudo é um processo mental, tudo é uma elaboração da mente, que a gente, no final desse roteirinho de 5 tijolos, a gente pega um adesivo e fala, César, esse aqui é minha percepção sobre César, ou a minha percepção sobre Ana Cristina, ou a minha percepção sobre N coisas que tem no mundo. Então, agora eu só... Porque é muito engraçado, né? O que hoje a gente chama de personalidade é pegar esta última coisa e achar que ela existe inerentemente, que ela não tem nada disso que vem para trás, que foi formado antes. Então a gente fala assim, é isso, né? E essa que é a parte mais engraçada, né? A gente vê a superfície, o topo, é a famosa imagem do iceberg, né? É exatamente isso. E uma coisa engraçada agora, que, por exemplo, o quarto agregado, que é o das volições, ou as formações volitivas, ele mostra a execução de um karma mental. O que é um karma mental? É uma ação produzida única e exclusivamente pelo sentido mental, pelo elemento mental. Ou seja, quando você está pensando sobre aquilo, você terminou de conhecer aquele objeto e você já pensou, olha, isso é bom, isso é ruim, ou isso é indiferente. E aí, imediatamente você já cria uma sensação, uma emoção de atração, de aversão ou de neutralidade sobre aquilo. Por exemplo, cobiça é um karma mental. Ela está no âmbito das suas emoções, do seu pensamento. Você olha para um objeto, você teve sensação dele, você conheceu esse objeto, você recriou ele na sua mente, e a partir desse momento você teve uma formação volitiva que é desejá-lo, né? E você criou um karma mental. A partir do momento que você deseja e já coloca ali o carimbo de quero, e você vai atrás dele, você está executando um karma físico ou um karma verbal, né? Mas as formações mentais, elas estão muito ligadas com as ações de mente, com karmas mentais, né? Com como que a sua mente está se posicionando perante o mundo. Esse assunto ele é muito vasto e talvez seja até um pouquinho complexo da gente entender sem experimentar, né? Porque senão a gente vai ficar tudo no âmbito da filosofia. Por isso que eu estou tentando trazer aqui exemplo, né? Olha para a planta. O objetivo mesmo desse pensamento, desse ensinamento no budismo é que para que você tenha noção de que a ideia que você tem de você, que quando você extrapola a ação mental e leva para o físico, ela também é completamente ilusória. Você não é o que você está achando que você é. Mesmo as primeiras partes, né, dos 5 agregados, né, no budismo a gente fala muito de desde um tempo sem início, porque até essa própria evolução de que nós somos no mundo da matéria foram imputações da própria mente em cima da forma como que o mundo foi se apresentando, né? Uma coisa, quer dizer, você termina o empilhamento, vai começando outro, né? E eu acho que assim, uma coisa que é engraçada, mas a hora que a gente está no terceiro da percepção, é onde a gente começa a viajar na maionese. Realmente, no quarto é onde o karma começa a se apresentar, porque não adianta a gente achar que a gente não é influenciado por uma mente que vem antes, porque a gente tem uma mente que vem antes, né? E daí, no quinto, a ignorância está completa, né? É meio assim,
a ignorância, né, que é um dos venenos, dos três principais venenos mentais, ela fica explícita no quinto, né? A gente acredita nisso que a gente formou em termos de consciência, né? Por isso que eu gosto tem aquela coisa do o que eu sei que eu sei, o que eu sei que eu não sei, o que eu não sei que sei e o que não sei que não sei, né? Então, isso aí perpassa tudo isso, né? Porque a gente simplifica muito. E não é que é para complicar, é simplesmente olhar com um pouco mais de objetividade, menos percepção, né? Menos volição, né? Porque eu acho que do mundo da forma para o dos sentidos não tem muito jeito, é a forma que as coisas foram se construindo e foram, né, se adaptando, whatever. Da mesma forma que a gente desconstruiu o agregado da forma e viu que ele é feito de partes até partículas subatômicas, né? A gente pode fazer isso com todos os outros. Eles também são feitos de parte. A sensação também é feita de parte. A percepção e a cognição, a volição e a discriminação, tudo é feito de muitas e muitas partes, né? Importante falar também que essa construção da identidade nos 5 agregados, ela não acontece sozinha, né? Um corpo físico sem os outros 4 é cadáver, né? Você não consegue dizer se a Cris fosse só o físico e não tivesse sensação, cognição, volição É e consciência, eu ia cadáver. falar, a Cris morreu. Sim, Né? sem A Cris dúvida. é um bife agora. Né? Da mesma forma que se ela fosse só a parte mental, eu ia falar, gente, a Cris agora é uma energia. Né? E isso é interessante para o budismo, porque a gente sempre fala no budismo que nós temos 3 níveis de existência, né? O nível do mundo da forma, do mundo do desejo e do mundo da não forma. Lá no mundo da não forma existem seres como eu existo, como a Cris existe, como todo mundo que está assistindo existe, que não tem o agregado da forma. E aí, quando a gente tem contato com um ser desse, que só tem sensação, cognição, volição e consciência, o que a gente chama? De Deus. E é uma coisa muito louca que, na verdade, o mundo das sensações, que, na verdade, eu não sei se é o mundo das sensações, mas o mundo das emoções existe sem forma. O mundo das sensações também existe? Porque eu Não. sei que o resultado das sensações, que são as emoções, isso existe, em termos de né, outras dimensionalmente. Mas a gente tem sensação sem forma no budismo? Sim. Na verdade, o mundo da não forma, ele possui todos os últimos 4 agregados. Ele só não tem realmente forma, né? Mas o mundo da não forma, ele também passa por um processo de sensação. Claro que não é com 5 sentidos de olho, de nariz. É só com sentido mental. Então, quando a gente fala os deuses do mundo da não forma, como que eles conhecem os objetos? Como que eu posso ter contato com o Deus do mundo da não forma se ele nunca vai me ver, se ele não tem olho? Ele te conhece através da mente. Ele, através da produção mental dele, ele passa por sensação, por percepção, por cognição, né? Formação volitiva e discriminação igual, todo mundo. Os Budas também possuem 5 agregados, né? Só que os 5 agregados dos Budas são puros, são transformados, né? Eles chegaram num nível que os 5 agregados deles não estão sujeitos a percepções ignorantes, a percepções equivocadas sobre a realidade, mas também possuem 5 agregados. Né? Então, todos os seres possuem agregados. Alguns Budas não, todos os Budas possuem 5 agregados. Na verdade, o agregado da forma que os Budas possuem é uma escolha deles. Porque se os Budas não manifestassem o agregado da forma, seres do mundo da forma como nós não seriam capazes de ver os Budas, de ter contato com os Budas, né? Como um Deus do mundo da não forma, a gente não tem contato com eles, né? Um Deus do mundo da forma já é um pouquinho diferente do Deus do mundo do desejo, porque talvez a forma que ele tenha não seja a forma que a gente entende que seja a forma, né? Eu gosto sempre de trazer isso, porque na minha concepção de Deus do mundo da forma, diferente de nós que somos do mundo do desejo, sei lá, ele pode ser uma estrela, ele pode ser uma galáxia inteira. É Então, a forma peraí, agora dele. eu fiquei um pouco confusa. Deixa eu perguntar. Quando você fala nos Budas que eles têm o agregado da forma, ele pode ser uma forma imaginativa também? Não. Tudo aquilo, a imaginação, ela pertence ao elemento mental.
Uhum. né? Ela é uma produção da sua mente. Não, porque Quando assim, você... o que eu quero... Qual é a dúvida? Então, assim, se eu for falar nos 5 curadores supremos, os 5 Johnny Budas, eu vou achar que vai ter um que é azulzinho, outro que é... Entendeu? Tudo isso é mental. Tudo isso é mental. Quando eu falo que os Budas manifestam uma forma física, por exemplo, o Buda Shakyamuni nasceu nesse mundo. Ele tinha um agregado forma. Ele manifestou esse agregado forma. Ele andava, ele comia, ele Ok, respirava, entendeu? ok, mas e os outros que a gente chama de Buda? Tem, não são, não necessariamente todos os Budas, é isso. Não todos eles. Eles também manifestam um agregado físico no mundo deles. Ah, ok. Tá? Por exemplo, vamos lá, deixa eu ser Ninguém mais vai cruzar direto. aqui com Vajrapani, não se preocupem. Por exemplo, vamos lá, Supremo Curador Amitabha. Aliás, Supremo né? Curador Seria ótimo. Amitabha, ele tem um agregado forma, só que ele só manifesta esse agregado forma no mundo dele, Ok, ok, entendi. não no Entendi. nosso mais. E talvez no mundo dele ele não seja vermelhinho como a gente visualiza ele, entendeu? Talvez ele seja uma pessoa, eu não sei, eu nunca vi, entendeu? Bem que podia, né? Bem que a gente podia ver, assim. Exatamente. Né? Outra forma que os Budas manifestam agregado forma é muitos lamas são reconhecidos como manifestações dos Budas, como emanações de Budas e Bodhisattvas. Tudo isso é Sim. agregado forma. No nosso mundo, a gente pode ver, né? Por muito tempo a gente cruzou com Vajrapani, ele chamava Lama Gantchen, né? E estava ali dando ensinamento. É o agregado forma que ele manifestou. Mas os outros agregados, eles manifestam em outros lugares. Bom, Bom, a gente passou pelos 5 agregados em relação a um objeto externo, a planta, né? Como a gente conhece a planta. A gente pode fazer isso, e principalmente a gente deve fazer isso em relação a si próprio, perceber como que a ideia que eu tenho de César, essa pessoa que eu vejo no espelho, ou como eu me reconheço, também é composto de partes. Essas partes precisam estar organizadas de uma maneira coerente. Todas elas precisam estar presentes e organizadas de uma maneira coerente para que eu inpute, para que eu coloque um adesivo, um rótulo, um carimbo de César. Se elas não estiverem organizadas dessa maneira, eu não vou colocar isso. Se o César não tiver a cabeça aqui em cima desse pescoço, ele não será o César, ele será um cadáver decapitado. Se o César não tiver a sensação e a cognição e a volição funcionando nesta ordem para levar lá para a consciência, ele não será o César, ele será uma pessoa louca, uma pessoa sem identidade. É isso que é isso, é verdade. Se Tá a gente certo. trocar É que a assim, ordem. eu já fui cadáver, agora você tá louco, o negócio tá bom. Exatamente, porque na verdade a gente só tem a percepção dos objetos como eles são por causa do funcionamento que a gente precisa que eles tenham para que eles sejam assim. Um E também violão não que tem seja. nada de errado nisso, na Não tem nada de verdade. errado, ele se torna uma outra coisa. Ele se Mas, torna uma outra coisa. Um violão que está com todas as cordas ah, arrancadas, enfiadas dentro, é um objeto que não serve para tocar música. Entendeu? Uma planta deixa eu pensar numa outra coisa. Vai. Um não, carro entendi. sem Você roda precisa não de serve para levar pra todos, gente. todos agregados dentro das suas etapas para que a coisa funcione direito, E para né? que a gente tenha a ideia dessa coisa. Entendeu? Um violão desmontado é um monte de madeira solta. E aí a minha mente vai perceber isso como um lixo, não como violão. Entendeu? E não, e até se ele estiver na fogueira, quebrado, você é capaz de reconhecer, ó, isso aqui era um violão. Era, não é mais. Mas você até reconhece. Uma coisa legal que você colocou, Cris, quando você fala assim, porque aí depois que a gente conhece um objeto, por exemplo, eu olho para a Cris, eu gosto da Cris ou não gosto da Cris? Passa esse carimbo de imputação. É muito importante dizer que a mente ela não tem multitarefa. Não é que você ao mesmo tempo gosta e não gosta da Cris, você gosta da Cris em relação a tal e tal e tal coisa dela, e você não gosta em relação a tal e tal coisa. Né? Uma coisa importante também, a gente não pode dizer que o eu, né, é um agregado separado. Eu não sou só a minha forma física, eu não sou só a minha sensação, não sou só a minha percepção, não sou por separado a volição, eu não sou a consciência, eu só entendo como eu se tiver orquestrado as 5 coisas. Logo, não existe o meu também. Porque, por exemplo, o meu celular, ele é o celular meu porque ele pertence à forma física? Não, ele não pertence à minha mão, ele pertence a mim. Então, ele pertence à minha sensação? Não, ele não pertence à minha sensação.
Ele também não pertence à minha cognição. Ele só pertence a essa ideia de eu que eu tenho. E essa ideia de eu é formada pela forma, sensação, percepção, cognição, volição e consciência. Então, o celular, ele não é de ninguém. Ele é nada. Ele não pode ser meu, porque o meu não existe. É para isso que a gente estuda a composição fracionada do eu, e de partes interdependentes, porque logo a gente vê que não existe um eu e não existe um meu. E é por isso que a sua amiga fazia a meditação de visualizar o carro em partes, porque quando ela separava em partes, ela via que não existia carro. Não, ela me deu como um exemplo para eu entender, porque ela estava falando de uma outra coisa que não cabe, né? Assim, e daí ela me deu esse exemplo e eu achei divertido. Mas assim, eu acho que essa história da multitarefa que você falou é importante, porque a gente fala que eu não consigo gostar ou não gostar. Tipo, o exemplo que Loma Michel usa muito, eu não consigo ter sede e não ter sede no mesmo momento. Uhum. Ou você está fazendo uma coisa ou você está fazendo outra, Uhum. né? Isso não quer dizer que você, alguns momentos, não tenha sede e outros momentos você tem sede. Você pode ter as duas funções, mas nunca ao mesmo tempo. Isso é super importante. E também é muito, por isso que, gente, a meditação no silêncio, por mais que possa parecer uma coisa difícil, chata, né? Porque é o que eu falo, meditação guiada é ótima, mas ela não necessariamente ela te leva para esses estados de consciência que você consegue passar por isso. Porque a meditação mindfulness, a base do mindfulness, ela deveria ser feita para exatamente isso que o César acabou de falar. A gente observar, ver, né, como surgem as coisas e através dessa observação perceber que as coisas passam, que a gente não consegue agarrar a forma com que as coisas surgem. Só que a gente só entende isso fazendo. E é o que é mais difícil para a maioria das pessoas, né? Seria Elas, muita... elas Desculpa. ficarem quietas, né? Simplesmente se auto-observando com essa visão dos 5 agregados. Seria muito importante, porque a gente realmente começa a ter experiência que as coisas passam. Então, no que eu estou agarrado? Né? No que eu estou agarrado? No que eu estou apegado? Eu costumo dizer que é um julgamento. Quando a gente está julgando, dificilmente a gente quer desagarrar de alguma dessas questões. Né? E daí o julgamento é uma outra coisa que a gente poderia ver no Vipassana. Eu chamo de Seria Vipassana, né? até, seria até pretensão nossa tentar passar todo esse conteúdo que é bem rico num período muito curto de tempo, né? Mas, assim, basicamente, introdutoriamente, o assunto é esse. Como a gente traz isso para a prática, em termos bem práticos, né? Conhecendo a fundo os 5 agregados e o funcionamento de cada um, a gente começa fazendo meditações guiadas, por exemplo, aí eu trago de volta para o momento que a gente está lá na estrada e olha uma sombra no meio do nada, qual que é o funcionamento que a sua mente tá desempenhando de conhecer uma sombra? Você nem sabe o que é, mas você já está imputando um perigo iminente ali, por isso que você está com medo. Podia ser nada, podia ser um coelhinho, entendeu? Mas você está achando que é um fantasma, que é uma coisa que nem existe, né? Ela só existe dentro da nossa mente. Então, como que essas coisas podem... Primeiro a gente traz a atenção para o funcionamento, conhece bem o assunto, traz a atenção para o funcionamento e depois o mestre, o instrutor de meditação, larga o aluno para falar, agora você vai fazer sozinho, você vai experimentar objetos externos, objetos internos, para você realmente reconhecer como que a sua mente está funcionando, ou como ela funciona, e como que você pode desmontar diversas manifestações de apego às coisas externas e apego às coisas internas também, né? Isso é um ponto muito importante no budismo. O principal problema é o agarramento dessa ideia de personalidade que a gente tem. Não é errado ter personalidade, né? A gente só está dizendo que o agarramento à personalidade, que é esse composto de 5 agregados de si próprio, ele traz muito sofrimento. O medo não está errado. O problema é o medo, a sensação de sofrimento que o medo traz, que a raiva traz, que o orgulho traz. E todas essas emoções afetivas, medo, raiva, orgulho, desejo, ignorância, elas estão baseadas em cima da ignorância de si próprio, de como que eu
eu me funciono, né? Do autoconhecimento sobre si. Eu acho que a grande importância de juntar esse ensinamento com as práticas meditativas é a questão do autoconhecimento, porque realmente, como nós somos, só nós temos as respostas, né? A gente sabe melhor do que ninguém o que doeu, o que deixou de doer, por que eu faço isso, por que eu faço aquilo daquele jeito. E é só realmente no silêncio que a gente começa a observar que existem essas montagens, né? Que estão criando uma ignorância aqui no final, que é uma percepção dentro da nossa consciência que as coisas são do jeito que são, né? E sempre vão ser assim, e a gente não consegue ver a fragilidade, né, dessa forma que a gente criou, na verdade, dessa consciência que a gente criou, né? Quer falar alguma coisa para finalizar? Então, vou dar 2 indicações de livro, e aí, antes de eu passar o livro, eu quero dizer uma coisa. Esse assunto é muito filosófico, e filosofia budista sempre tem muitos termos em línguas estrangeiras, tibetano ou sânscrito, então, são livros para você ler devagar, assimilar parte a parte, se puder, ter a orientação de um instrutor. O primeiro é A Senda Graduada para a Libertação, do Geshe Rabten. Isso aqui são livros mais antigos, né? Esse eu acho que saiu pela editora Teosófica, então você encontra em sebo bem fácil, barato, menos de R$ 15 você consegue esse livro. Ele é maravilhoso, ele tem isso explicado, mas é legal você ler devagar, ter a instrução e meditar sobre, levar para o prático, né? Para levar para o prático precisa da meditação. E o outro é esse aqui, chama Despertar da Visão da Sabedoria, do Dalai Lama. Também é um livro mais antigo, encontra em sebo, baratinho, também pela editora Teosófica, tudo bem explicadinho, o funcionamento dos sentidos, parte a parte, levado para a mente, como que isso se reflete. São livros para você degustar e saborear. Então, gente, quando ficar muito bravo com alguém, ou quando estiver apaixonado demais por alguma coisa que você não pode ter, faça esse exercício de meditar sobre os agregados, que é capaz de passar tudo isso, tá bom? Então, um beijo e até o próximo Caminhando no Dharma. Mas...